Boa noite a todos. É um prazer muito grande estarmos aqui para mais um evento da Associação Brasileira de Psicopedagogia Núcleo Sul Mineiro. Hoje ainda com uma convidada super especial e querida, né, que aceitou o nosso convite para vir conversar com a gente nessa noite, né? Ela que é psicopedagoga, psicomotricista, doutora em ciência da educação e também consultora educacional inclusiva. É nossa colega aí na ABPP, é a presidente da seção Distrito Federal, né? E muito feliz em recebê-la, doutora Cristiane Souza. Seja muito bem-vinda. Fique à vontade aí para falar com a gente, vai ser um prazer muito grande. Obrigada, Claudinha, eu que agradeço o convite, essa oportunidade de estar aqui conversando, né? Eu digo, fazendo essa troca de saberes tão importante, né? E falar de um olhar e um processo, né, tão importante dentro da atuação da psicopedagogia, né, que é o processo da inclusão. E eu queria conhecer aí um pouquinho, se vocês pudessem ir levantando a mão, né? Todos são psicopedagogos? Sim, sim. Tem quem não é psicopedagogo ou é psicopedagogo, gestor de escola também, professor, em sala de aula. Tem, ótimo. Então, eu comecei a trabalhar com inclusão, né, há mais ou menos, Ana Paula é professora, Meire. Na verdade, eu comecei a trabalhar com inclusão, mas com o olhar, né, apesar de profissional, mas por uma necessidade pessoal, né, eu tenho um filho, Teia, né, e há 22 anos, hoje ele tem 24 anos, mas há 20 anos atrás, 20 e poucos anos atrás, falar de inclusão era, assim, processos e olhares bem diferentes, né? Fazer entender, né, a escola, o que era inclusão, e assim eu comecei a fazer essa pesquisa e a trabalhar dentro do processo inclusivo, né? E durante esse processo, eu via e vejo até hoje a importância do olhar, né, do psicopedagogo, e a gente vai ver alguns pontos importantes e de resposta, muitas vezes, como mediadora, né, e como esse permear nosso entre a educação e a saúde. Então, trazer para vocês um pouquinho desse olhar. Eu sou psicopedagoga institucional, com atuação institucional, escolar e atuação clínica, né? E faço a consultoria, né, educacional inclusiva dentro de algumas escolas aqui no Distrito Federal e algumas escolas, né, fora aqui de Brasília. Então, eu quero que seja um bate-papo, uma conversa, vocês podem ir perguntando, né? A gente vai abrir no final aí algumas reflexões, mas qualquer coisa pode ir colocando no chat, se a Claudinha puder me ajudar aí fazendo a leitura, e a gente vai conversando. Então, deixa eu botar aqui. A gente vai falar o papel do psicopedagogo na inclusão. E a gente vai ver o tanto da importância do nosso olhar, seja na atuação clínica ou seja na atuação institucional, né? A gente fala muito da institucional pensando na escola, mas os olhares dentro do hospitalar, né, é muito importante, dentro do empresarial também. A gente vai trazer aqui a base
escolar, né? Mas a gente vai podendo pensar e fazer algumas reflexões também dentro do hospitalar e dentro do empresarial, né? Nós temos crescido bastante dentro do empresarial, então não é uma atuação, nunca atuei no empresarial, mas tenho visto aí procuras de psicopedagogos institucionais para empresas, né? E esse olhar da inclusão tem acontecido bastante dentro das empresas, né? Então, para deixar aqui esse olhar que muitas vezes fica mais pontual para a escola, né? Mas que o empresarial e o hospitalar têm crescido bastante. Então, quando a gente fala no processo, que travou aqui. Quando a gente fala no processo de inclusão, né, quando a gente fala em psicopedagogia, não tem como a gente não falar do processo de aprendizagem, do aprender, né? Quando a gente fala do olhar da inclusão, né, e a gente vê esse olhar, hoje mesmo, reunião de escola, ainda, muitos professores, muitos gestores, né, angustiados, né, gerando expectativas desse processo de aprender. E a gente pensando nesse processo de aprendizagem, é que a gente vai construindo esse olhar para a singularidade de cada sujeito, né? Então, onde a gente vai ressignificando esse processo, né? A gente vai trazendo novas formas de comunicação, construção de novas aprendizagens, dando ênfase, dando aí o olhar diferenciado para as competências e habilidades desse sujeito. Então, o permear e eu digo passear, o dar passos dentro dessas atitudes significativas para que esse sujeito aprenda. E é isso que a gente precisa. Então, o olhar do psicopedagogo nesse processo, a gente vai ver que é uma visão muito diferenciada e que vai apoiar todo esse processo de aprendizagem, né, desse sujeito como um todo, nesse sujeito de uma forma integral. Então, esse esse olhar que a gente precisa para o aprender desse sujeito, né? Então, não tem como eu estruturar um processo de inclusão sem olhar esse sujeito como um todo, né? Dentro das suas estruturas neuronais, emocionais, né? Orgânicas. Então, a gente precisa, né, pensar nesse processo, porque muitas vezes, se a gente não tiver isso muito firme como psicopedagoga, a gente deixa o sistema tomar conta da gente. O sistema de escolarização toma conta e permear aonde a gente só pensa no conteúdo aprendido. O conteúdo, né, dessa escolarização aprendida, a quantidade desse conteúdo. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com esse processo e conseguir, né, mostrar isso, e a gente vai ver que algumas etapas que a gente precisa, algumas informações que a gente precisa para embasar, né, esse processo dentro da instituição escola, né, e ajudar esse sujeito. Ele sendo, né, ali né, do seu olhar psicopedagógico clínico ou institucional. Isso é importante a gente ter, então a gente precisa ter isso muito bem estruturado para a gente não ser engolido pelo sistema, né? Então, o olhar psicopedagógico dentro desse processo integral desse sujeito é muito importante da gente entender essa singularidade. E aí, algumas perguntas são respondidas a partir desse olhar, a partir desse permear, né, dessa construção desse sujeito.
Então, quando a gente fala, né, parece que a gente fica batendo na mesma tecla o tempo inteiro. Quando a gente fala do processo da primeira infância, a importância desse processo, né? Muitas vezes o processo de inclusão deixa de acontecer, né? Por algumas frases, alguns processos que vão deixando, né, que esse sujeito se desenvolva de uma forma clara. Então, assim, ele está no tempinho dele, né? O medo de olhar esse sujeito de uma forma integral na primeira infância, aonde não, ano que vem a gente vê como é que fica, né? Medo de muitas vezes pontuar, e eu digo que quando a gente, principalmente quando a gente vai dar formação de professores para esse olhar, eu falo um processo que a gente precisa fazer com que os professores saibam, que são as janelas de oportunidades, os marcos do desenvolvimento, né? Então, muitas vezes, o psicopedagogo leva isso, porque a formação mesmo, né, da graduação, dos especialistas, né, para o Fundamental 2 e médio. Então, quando a gente vai atender adolescente, os professores especialistas não têm esse olhar, não têm essa formação para que a gente faça esse permear desse olhar desse sujeito dentro do desenvolvimento dele, para que assim a gente saiba, né, se a gente precisa, né, gerenciar esse apoio diferente, incluir ele nesse processo. Então, muitas crianças, muitos adolescentes só começam a ter, muitas vezes, um apoio após, digo para vocês, a maioria começa na alfabetização. Ali que começa a se perceber, né, alguns atrasos, algumas dificuldades, né? Então, esse olhar psicopedagógico dentro da escola, dentro desse processo, e olhando, dando esse olhar desses marcos de desenvolvimento, dando esse olhar dentro dessas janelas de oportunidades, isso é uma visão, né, do psicopedagogo que auxilia demais. Isso faz muita diferença nesse processo, né? Hoje a gente dá a formação e a gente verifica professores, né, que nós temos dois polos. O professor que fica, né, fazendo, esperando esse tempinho, né, porque ele não tem a referência. Qual é a referência do desenvolvimento da linguagem nessa idade, do raciocínio lógico, né, da parte psicomotora? Então, se ela não tem essa referência, ela não sabe pontuar, ela não sabe, né, buscar apoio, ajuda, estruturar esse processo para essa criança. Então, ou aqueles que também não têm esse conhecimento dos marcos, gerenciam dificuldades que as crianças não têm, porque fazem comparação dentro de um contexto, né, sala de aula, e não dessa singularidade desse desenvolvimento individual, né, para esses marcos de desenvolvimento. Então, nós temos esses dois olhares que a gente precisa e que o psicopedagogo, levando, né, muitas vezes sendo clínico numa visita à escola, né, ou sendo institucional, trabalhando ali dentro da escola, e isso faz a diferença, porque há um olhar dentro de um processo estruturado, né, dentro desse sujeito. Então, o olhar do psicopedagogo dentro desse processo faz toda a diferença, né? Então, hoje trabalho como psicopedagogo institucional, como consultora em muitas escolas, e a gente percebe quando há essa informação, quando chega essa informação para o professor, a atitude dele dentro de sala de aula é muito diferente. Ele começa com esse olhar singular, né, individualizado, estruturado. Então, nesse ponto que a gente precisa estar considerando
o papel importante do psicopedagogo. E a gente vai desmembrando isso, né, conforme a nossa fala aí de hoje, para a gente poder visualizar. Inclusão, quando a gente fala do processo de inclusão, a gente tem, muitas vezes, alguma, eu digo muito, né, nas formações, de utopia, né? Mas isso, como é que faz isso acontecer? Não é, vou dizer para vocês, né, não vou vender aqui, não é um processo fácil, né, mas ele é possível. Ele é possível, né, eu vivo isso bastante, né, dentro dos meus dias, dentro do meu tempo aí, e é possível. Quando a gente tem uma estruturação, quando a gente tem uma sistematização para conhecer individualmente esse aluno. Né? E a gente vai ver aqui esse processo, porque muitas vezes as professoras, a equipe, a comunidade escolar, ela tem o desejo, ela tem a vontade, mas ela não sabe como, né? Ela não sabe como estruturar isso, né? Esse olhar individual, esse olhar singular. E a gente ajuda nesse processo, né? E aí, quando a gente fala, né, de inclusão, a gente precisa saber quem são, a gente vai falar também, os atores envolvidos nesse processo. Né? Hoje tem muito, dentro da educação infantil, do Fundamental 1, né, devido à formação também, a gente consegue ter um olhar mais para esse processo de inclusão e não só de integração. Mas, muitas vezes, para os professores de Fundamental 2 e ensino médio, a gente tem algumas resistências, né, pela não informação, né, muitas vezes por não ter essa formação e não ter essa informação. Eles se preocupam, né, com o Enem, o conteúdo, o tipo de prova que precisa fazer, o tipo de questão que precisa estar pronto, né? Então, o processo de inclusão, às vezes, é mais lento, né? Em alguns pontos, devido ao olhar e à formação mesmo dos professores. Então, hoje eu tenho feito uma pesquisa de inclusão pelo mundo, né? Eu vou até apresentar no congresso aí do Break Connection em dezembro, tenho feito. Então, eu comecei pelas algumas escolas, alguns estados americanos, né? E tenho visto, né, em um estado mesmo, no Arizona, eles dão a importância à formação dos professores. Então, é a base, né, do processo inclusivo. Eu atendo um brasileiro em ambiente online, que mora lá, né, um TDAH, e o plano educacional individualizado deles é feito numa reunião com todo o processo, professora, família, né? Eu participei de desse aluno, e o olhar desse processo, né, também vem muito da professora. Então, eles consideram esse olhar da professora a importância desses momentos de sala de aula, né? Então, a gente tinha professores de área, né, educação física, tem professores de área, e então eles consideram esse olhar muito importante. Então, tudo era perguntado para a professora: o que que você acha? Né? O que que você visualiza? Então, esse é o processo que a gente, né, tem. Lá a gente não tem a psicopedagogia, lá é a psicologia que faz esse olhar, né? E agora eu estou começando a fazer na Europa, né? Comecei por Portugal e vou para a Espanha. Então, tem aí alguns contextos, né, de olhar aí antagônicos dentro da inclusão, mas eles estão caminhando também para esse processo, né, e
um olhar médico, né, que eu conversei, fiz até uma live com o médico, essa dificuldade entre que ele chama o mediquês e o pedagogês, né? Essa questão desse olhar entre um relatório médico e uma transformação disso para a sala de aula, para o fazer pedagógico, né? E ele fala que ele morou no Brasil e que o psicopedagogo auxilia muito nesse processo, nessa mediação, nessa transformação do mediquês para o pedagogês. Então, ele faz, né? Não que a gente trabalha com o pedagógico, mas ele consegue dar esse olhar entre essa mediação e essa linha, muitas vezes não sabendo ser interpretada devido, né, ao conhecimento desse processo de aprendizagem individualizado desse sujeito. Né? Então, esse processo de inclusão, a gente precisa ampliar os horizontes muito além do fazer pedagógico, né? Então, a gente precisa dar esse suporte, muitas vezes, para a escola, entre entender, né, o que outros especialistas estão falando, né, entender algumas questões mais técnicas que eles não, que o professor, né, que não tem obrigação, né, de saber alguns processos. Então, esse olhar para o processo inclusivo do psicopedagogo, ele fala muito, né, já conversei com vários médicos, e que até o olhar deles para o nosso fazer, para o fazer pedagógico, tem se modificado bastante. Né? Eles têm solicitado a avaliação psicopedagógica, eles têm consultado, né? Muitas vezes têm dado acesso, né, também ao psicopedagogo para conversar. Né? Um deles falou que o olhar do psicopedagogo, ele fala assim, é fantástico, é surreal, quando ele trabalha com uma e fala assim, quando ela me faz pensar tantas coisas que eu saio, né, dessa questão muito só do exame, da questão orgânica, né, que tem a sua estrutura, é super, né, tem que ser considerada, mas me traz um olhar muito mais amplo do que isso. Né? Então, a gente tem conseguido esse espaço para apresentar esse sujeito, né, em diversas estruturas. Então, o processo de inclusão, ele precisa acontecer, ele não pode ser apenas uma utopia e apenas um papel, não pode. E eu digo para vocês, eu trabalho com isso, digo que é possível, né? E acontece nesse olhar, acontece no papel do psicopedagogo, dando esse suporte desse sujeito de uma forma integral. Né? Então, aqui é um pouquinho, né? Depois eu posso disponibilizar o material para a Cláudia, né? Então, uma das coisas que também a gente precisa refletir e fazer, né? Muitas vezes essa família refletir, né? Muitas vezes quando a gente vai à escola, visita a escola, né? Fazer orientação, pegar informações também, ou quando a gente está como institucional, né? Não, a inclusão não ser sinônimo apenas de socialização, né? Porque a socialização é um ponto que precisa acontecer e não só na inclusão, né? Ele é um dos fatores importantes para o ambiente escolar, mas assim, não, mas ele fica na escola porque aí ele socializa, né? Não é apenas isso. Né? Então, a socialização ela é um ponto dentro do processo de aprendizagem, mas a escola é lugar de aprendizagem. Então, muitas vezes eu ouço, né? Mas ele está conseguindo se socializar, mas ele está conseguindo se socializar, né? Como se ali fosse o ponto-chave, o ponto mais importante. Então, a função da escola é ensinar. Né? A socialização ele pode fazer em diversos ambientes, né? E a aprendizagem ali daquele processo, ele vai aprender em diversos ambientes, mas tem ali aquela aprendizagem formal
que precisa ser colocada e estruturada para ele. Então, o nosso olhar também nesse processo é muito importante, porque senão a socialização, ela, como se fosse um ponto principal, um ponto-chave da inclusão, né? E não é. Ponto-chave da inclusão são várias habilidades que a gente precisa e competências que a gente precisa dar aí a esse sujeito, né? A esse aluno. Então, esse olhar precisa modificar ainda, infelizmente, ainda a socialização está presente como ponto principal em muitas instituições, como isso já vale, isso já supera, né? Então, em alguns pontos a socialização é importante, né? Como um ponto de dificuldade, como o transtorno do espectro autista, né? Mas não é só isso, né? E o psicopedagogo, ele leva esse processo, esse olhar aí para essa equipe também, né? E a gente, quanto atuação clínica, visita a escola é importante para a gente ver esse olhar da escola, né? Para esse sujeito, e quanto institucional também mostrar que a socialização é um dos pontos, né? E não o ponto principal. Então, eu coloco porque é uma questão muito presente, né, de fala dentro do processo de inclusão. Então, a gente fala escola inclusiva, né? Quando a gente fala em escola inclusiva, alguns anos atrás, as mães chegavam na escola ou então vinham para a gente pedir indicação. Você sabe uma escola que é inclusiva? Né? Você sabe uma escola que faz inclusão? Né? E aí a gente pensava, né, numa escola que tinha esse olhar. Então, vale esse convite a pensar, não existe mais escola inclusiva. Todas as escolas, tanto é que o acesso deles é garantido por lei. Não existe mais escola inclusiva, né? Então, todos têm o direito do processo de aprendizagem dentro da instituição escola. Então, não existe aquela que faz ou aquela que não faz, né? Todas as escolas precisam tratar no processo de aprendizagem para todos os alunos. Ela precisa organizar esse processo de aprendizagem para todos os alunos. Então, o que a gente reflete nesse processo da escola inclusiva, né? Então, a gente fala que inclusão para todos mesmo, porque todos têm alguns pontos que precisam ser incluídos, né? Então, a gente fala que a escola é escola, não é escola inclusiva ou não inclusiva, né? É instituição escola, né? Alguém? Eu, Karenina. Oi, Karenina. Meu amor, e dentre essas escolas, né, existe alguma exceção ou todas são obrigadas a aceitar? Hoje a gente vai falar um pouquinho, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho disso, né? O acesso hoje é garantido para todos, em todas as escolas, né? Garantido por lei, né? A gente está falando de acesso, de entrada, né? Então, não tem hoje escola, a gente sabe que acontece, mas a gente não pode pensar, né, nesses casos que me deixa assim bem triste de negar matrícula porque a mãe informou que ele tem, né, um relatório médico, como ele é, então muitas escolas dão desculpa, mas o acesso é garantido para todos, todos. Isso nós temos e a gente vai ver a importância também de alguns conhecimentos para o psicopedagogo no processo de inclusão. Nessa aí, parte. Dentro disso, como é que funcionaria, então, o ensino especial?
Então, aí a gente hoje tem, né, a política nacional aí, e hoje o ensino especial, ele está, né, não se faz, né, tem como essa questão muito de segregar, né, então se diz que todas as escolas, elas vão para o acesso a todos os alunos, tá? A gente tem, né, algumas, mas a gente diz que escola é escola, né? O ensino especial, a inclusão, ela está com o mesmo objetivo, que é o processo de aprendizagem, né? Então, isso é muito importante a gente ter, porque a gente, quanto pedagogo, a gente tem alguns processos que a gente tem de olhar, que a gente precisa ter isso de informação. Então, algumas desculpas são dadas, né? Muitas vezes existe mesmo um número de alunos, número de turmas, e que no momento que essa mãe vai, ou essa família vai para matricular, realmente não tem mais vaga pelo número, né? Mas negar não pode, tá? Não pode mesmo. E a gente vai ver. Então, no processo da escola, né, que a gente fala aí, a gente precisa olhar e a gente vê, quando a gente está como institucional, que a gente vai pegando e vai trabalhando essas metodologias, trabalhando essas sistematizações, a gente beneficia 100% dos alunos, né? Existe hoje um processo, um trâmite, né, de estruturado dentro da consultoria, aonde a gente atende 100% desses alunos. Por quê? Muitas vezes, alguns pais falam assim, nossa, mas ele foi tão bom, foi tão bem no primeiro bimestre, né? Não sei por que ele não foi bem agora, né? Então, eu não sei por que ele vai bem em uma disciplina e não vai na outra, né? Então, esse olhar que a gente tem dentro de um estilo de aprendizagem, de uma modalidade de aprendizagem, né? Dessas habilidades que ele tem, dentro desses processos de estruturação desse sujeito, a gente consegue, né, avaliar e consegue trazer esse olhar. Muitas vezes tem outras questões ambientais, questões emocionais, né, que precisam ser consideradas. E aí eu falo que é cada um no seu quadrado, né? A gente tem a relação socioafetiva, mas muitas vezes, em termos psíquicos, a gente precisa encaminhar, a gente precisa ter esse olhar para os outros profissionais, né? Isso é uma das coisas que eu falo muito. A gente não é Deus, né? Tem muitos aí que dizem, não, isso eu consigo, isso eu faço, isso, né? Eu digo que é cada um dentro da sua especificidade, então, muitas vezes a gente precisa ir trabalhar dentro da equipe multi-interdisciplinar, né? Gente, quanto clínico e muitas vezes quanto institucional, solicitar a presença desses especialistas para a escola, né? Para a gente poder traçar essa identidade própria desse sujeito, essa singularidade. A gente sabe que algumas realidades, né, socioeconômicas, em alguns locais a gente não tem, muitas vezes, acesso, eles nem têm acesso a esses especialistas, né, alguns especialistas como médico, como psicopedagogo, né, psicólogo, mas o trabalho em equipe e a gente saber o nosso quadrado de ação, né, dentro da psicopedagogia, e isso eu falo, a gente precisa saber e não ter dúvida de quem é o psicopedagogo, quais são as ações, né, qual é o nosso objetivo, né, quem é a nossa identidade como psicopedagogo, porque senão se perde, sabe, e aí se mistura, e eu vejo muitas vezes pessoas com dificuldade, muitos pais que chegam, entendendo assim, mas o que faz o psicopedagogo, né? Então, essa identidade a gente precisa ter,
dentro desse processo, seja você, né, como psicopedagogo na atuação clínica, nesse processo da inclusão, ou quanto na atuação institucional. Então, essa identidade, você saber quem é, eu digo muito nas formações de pós, né? Você precisa saber quem é, porque se você tiver dúvida de quem você é, qual é a sua atuação, como que você vai, né, ter essa atuação. Então, a gente precisa traçar, ter esses traços particulares e saber, né, quando a gente vai precisar de trabalhar em equipe, né? Multi, a gente fala multi quando tem vários profissionais trabalhando, né? E tem o inter, quando vários profissionais estão trabalhando pelo mesmo objetivo, né? Que eles se conversam, que eles, né, estão ali juntos, que para mim é o que funciona, né? Trabalhar só ou dentro, né, do consultório ali, você sozinho, sabendo que existe outros profissionais com esse sujeito, ou na escola, não solicitar esses profissionais para conversar. E aí a gente consegue, né, trazer esse olhar singular e permear aí para as diferenças, né? Então, eu falo muito, as nossas diferenças são as nossas semelhanças, elas se complementam, né? E que a gente traz. Eu tive muita dificuldade como mãe, né? E por isso que hoje eu trago muito na formação dos professores, entender, né, que algumas habilidades, por que ele faz isso e não faz aquilo, né? Porque como a gente tem esse olhar desse sujeito como um todo, a gente sabe trabalhar com essas habilidades, sabe tudo que está envolvido ali, né? Então, senão, mas por que ele sabe fazer, né? Ele faz, então ele faz só quando ele quer, né? Então entram algumas pontuações, né? Que aí você tem que explicar, fazer todo esse processo, e o psicopedagogo faz isso, né, perfeitamente dentro desse olhar desse sujeito. Então, a escola precisa ter esse olhar dessas particularidades, né? Então, eu digo que eu vejo, muitas vezes eu chego em alguma escola nova, né, para trabalhar e organizar esse processo de inclusão, assim, eu vejo uma dificuldade muito grande de pensar nesses traços particulares, sabe? Nessa identidade própria desse sujeito, colocando ele, né, dentro de uma caixinha mesmo, né, dentro de um formato, e que é muito difícil alguns professores que dizem, né, eu faço isso há 20 anos, né, deles modificarem. Uma vez me marcou muito, né, alguns anos atrás, uma professora numa formação falou, pois mas na minha época, né, eu tenho muita experiência, mas na minha época não tinha nada dessas letrinhas e todos aprendiam, né? Isso no olhar dela, né? Então, não aprendiam, né? Muitos eram segregados mesmo, eram rotulados, e hoje, eu digo, a ciência trouxe para a gente, né? Essas letrinhas através de estudos, evidências, comprovações científicas. Então, não é uma coisa de achismo, né? Tem outras questões em termos de algumas banalizações, de, né, relatórios médicos e tal, mais de discussão de medicalização, mas isso é outro ponto, né? Então, essas questões dessas letrinhas, né, fazem um avanço da ciência, mostrando para a gente como funciona esse cérebro, como funciona esse organismo todo, os sistemas, né, são evidências que trazem para a gente informações importantes para a singularidade desse sujeito. Né? Sim. Mais uma dúvida. Pode falar. O laudo não é obrigatório, né? Mas o laudo ajuda muito a equipe de uma escola, de uma empresa que vai receber, né, a pessoa. Você concorda comigo ou não? Concordo. E exatamente por que conhecer a legislação, né?
muitas atuações, né? Algumas respostas de algumas atuações, né? São fragilizadas, algumas ações são fragilizadas, muitas vezes por não conhecer, né? Não saber o que fazer por não conhecer. A gente não tem que estar lendo lei, entender de lei, ser uma advogada, mas alguns pontos a gente precisa conhecer, né? Então, por exemplo, quando você vai visitar uma escola onde a coordenadora, orientadora, né, conversa com você e fala assim, olha, a gente não consegue fazer nada porque ele não tem nenhum laudo médico aqui, né? Então, hoje existe uma nota técnica do MEC, né, que de 2014, que fala que independe as ações pedagógicas para o processo de aprendizagem, independe de laudo de relatório médico, né? Então, já apresentei essa nota técnica para muitas escolas. Por quê? Porque falta de informação. Quando a gente chega e ajuda com essa informação, né, quando a gente apresenta, não como embate, né, eu digo que a gente é mediadora dessas informações para ajudar, né, esse sujeito, esse indivíduo, esse aluno. E ela fala assim, nossa, não precisa, porque muitas vezes elas têm medo de fazer, né? Não porque elas não querem fazer, porque acham que elas só podem fazer alguma coisa mediante um relatório médico, por falta de informação mesmo, né? Então, muitas vezes você pede, né, uma sistematização diferente, algum processo diferente, ela fala, não, a gente não pode fazer, né? Você sugere, porque ele não tem relatório médico, né? Então, independe, né? Essa nota técnica do MEC, ela é bem clara, que independe de relatório médico para você, né? Para o processo de aprendizagem ser, né, feito da forma que esse aluno, esse sujeito precisa, né? Então, algumas perguntas, né? Nós temos algumas legislações aqui que são bem importantes para quem trabalha com inclusão, né? Que a gente precisa ter. A lei de diretrizes e bases, quando eu comecei, eu achei uma LDB, escrita LDB fácil mesmo, ela é comentada, né? E traz os comentários das leis de diretrizes e bases brasileiras. Então, eu encontrei na Livraria Cultura, mas eu já vi na Amazon, né? É bem interessante, fala muito do papel da tríade família, especialista e escola, né? Ele traz essa pontuação da nossa atuação nessa tríade de ajuda a esse processo para esse sujeito. Então, nós temos o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente também, né? Isso tudo, gente, a LDB não, mas aqui, né, 100% tem domínio público, vocês acham, né? Política Nacional de Educação Especial, né? E a LBI, que é a Lei Brasileira de Inclusão. Eu não sei, acho que apagou aqui, ó. A Lei Brasileira de Inclusão, de 2015, né? Que traz para a gente aí toda uma organização desse processo de inclusão dentro da educação, da saúde, né? Para as operadoras de saúde, que aí também é um outro debate. A Política Nacional de Educação Especial, em 2020, né, que saiu, nova, e a LBI, que dá suporte para a gente, quem, né, tiver a oportunidade de ler, principalmente a área da educação, traz bastante informações para a gente, né, de conhecimento, para às vezes a gente dar essa orientação, né? Muitas vezes, quando a gente chega na escola, eles gerenciam algumas perguntas para a gente por insegurança, né? E o não saber, muitas vezes, da comunidade escolar, e que, para a gente que trabalha com esse processo, quanto institucional, para atender família, para ter, né, uma organização desse aluno,
e desse olhar dentro da singularidade, muitas perguntas são feitas, né? E que a legislação traz essas informações para a gente, importante, para nossa como resposta, né? Então, o aluno pode ser reprovado? Então, quando você, quanto institucional, você vai participar de conselho de classe, né? Que às vezes participa, ou que você está ali ajudando toda aquela comunidade, esse aluno com deficiência pode ser reprovado, né? Então, não existe nenhuma legislação que diga que ele não pode ser reprovado, tá? Mas tem que ter dado todas as possibilidades para ele e sendo analisado o porquê dessa não promoção, né? Então, essa organização, né, desse processo, e a gente vai ver que é o Plano Educacional Individualizado, que é o PEI ou PDI, né, usados duas siglas, se ele é estruturado e se pensou, né, toda a comunidade, que a não promoção para ele vai beneficiar em algum processo, né, em alguns pontos, ele pode, né? O laudo é obrigatório para a inclusão, que eu acabei de falar, não, né? Não para inclusão e não para qualquer, né, ponto que a gente considere importante ser realizado para o processo de aprendizagem, né? Uma dúvida também é a alteração do currículo, alteração dos objetivos, né? Alteração da temporalidade dentro desses objetivos traçados para esse aluno, né? Então, não pode ser alterado, né? Organizado todo esse processo, então são avaliados, né? São vistas as habilidades, né? Funcionais, cognitivas, psicomotoras, então tudo isso é avaliado e por isso a gente fala dessa sistematização, né? Não é feito num achismo, existe uma sistematização, e que eu vou dizer para vocês que o olhar do psicopedagogo ajuda e não ajuda pouco, não. Ajuda muito, né? Muitas vezes, né, eles não conseguem ter alguns olhares que o psicopedagogo dentro de uma instituição ajuda e muito, né? Então, todo aluno é uma pergunta também muito presente. Todo aluno com deficiência deve ter mediador escolar, né? Eu, como institucional, a gente, em alguns momentos, né, a gente recebe visita da Secretaria de Educação, né, às vezes denúncia de mãe que não está sendo feito o processo, né, muitas vezes na questão da solicitação médica desse mediador, né, mas a comunidade escolar, né, dentro de uma organização e de uma metodologia, consegue, né, sistematizar, dar estratégias para esse sujeito que ele não precisa dessa mediação, então, às vezes, né, tem essa questão. Então, já aconteceu uma vez, né, da gente mostrar, né, para a família, mostrar para um juiz que foi tudo visto, foi tudo acompanhado e que o trabalho sem o mediador não estava prejudicando, estava dando uma autonomia, né, e que ele estava super bem. Então, o olhar do psicopedagogo nesse processo foi extremamente importante, né, no olhar de acompanhamento, né, de estar acompanhando, de estar vendo a evolução, o que estava por trás desse processo, né, de aprendizagem. E foi bem interessante que o juiz ouviu, o juiz leu, o juiz viu toda a documentação, trouxe algumas questões que foram respondidas, né? Então, isso faz o nosso papel uma importância dentro desse processo de inclusão, né? Muitas vezes a mãe não concorda, por exemplo, a prova precisa ser lida, foi colocada lá pelo psiquiatra que a prova precisa ser lida, precisa ter um ledor, né?
mas com uma estruturação, com o olhar do psicopedagogo, junto com a comunidade, com o coordenador, com o orientador, se organizou, se estruturou, aonde a gente percebe que ele não precisa mais de um ledor, porque ele avançou, ele teve desenvolvimento, ele evoluiu dentro desse processo, às vezes por insegurança mesmo da família, né? Então, ser colocado, essa relação família e escola é muito importante, né? A família, eu digo que família de alunos com necessidades educacionais especiais, alunos com deficiência, eu digo que são famílias que geram expectativas, ansiedade, que estão vivendo um luto, né? E que a gente precisa acolher, a gente precisa dar esse suporte, a gente precisa dar informações, né? Em muitas escolas sou eu que recebo, junto com a orientadora, essas famílias, então a gente dá esse olhar, a gente dá, né, dá esse suporte aonde ela confia no trabalho dessa equipe, né? Que está sendo ali feito um trabalho para o desenvolvimento dele, então muitas vezes esse mediador e esse ledor, esse mediador, ele precisa ir desaparecendo com o desenvolvimento dele. A gente tem casos e casos, a gente sabe disso, né? E por isso ser avaliado pela singularidade. Mas nem todo aluno com deficiência deve ter um mediador e precisa ter um mediador escolar, né? Então, os pais, família, precisam saber da adaptação, né, das adequações curriculares? Sim, lá na LBI está todo PEI, todo PDI precisa ter um termo de ciência assinado pelos pais. O responsável legal, né, principalmente para o menor de idade, ele ali representa e ele precisa estar ciente de tudo que é feito, né? Então, tem um termo de ciência dentro precisa ser feito. Então, o pai precisa. Então, já teve questões de escola, né, me ligarem, porque o pai... as escolas estão bem judicializadas, né? Então, o pai colocou na justiça porque o filho estava sendo retirado de sala de aula por um olhar de benefício que a escola estava tendo, mas ele não sabia, né? E realmente, né, a escola foi notificada, teve, porque a família, o responsável legal, precisa saber de tudo, né? Então, por exemplo, as escolas que eu dou consultoria, né, que eu vou lá, tem os dias e os horários, então, é feito uma carta informando aos pais, né, que uma vez por semana eu estou lá e que eu posso, né, estou fazendo um trabalho com os alunos, e que eles podem ser retirados por mim, então tem que ter uma autorização. Então, tudo isso é organização dentro do processo de inclusão, né? E que a gente precisa, a família precisa saber tudo que está acontecendo dentro da escola, dentro, né? Ali de saber mesmo, né, do que está acontecendo. E por isso que eu digo que a inclusão, ela é de uma responsabilidade, assim, se a gente pensar em inclusão já né? Mas essas brechas que a gente precisa estar ciente quando a gente está dentro da instituição, como institucional, quanto clínico, quando a gente vai visitar e levar e trazer informações e o fazer, né, desse processo de aprendizagem. Então, uma outra pergunta que as escolas me fazem muito quanto institucional: a escola pode indicar especialistas para o aluno? Então, aqui a gente tem dois olhares. O encaminhamento, né? Então, a escola percebeu, a comunidade escolar percebeu, a equipe percebeu que ele, né, era pertinente ele fazer uma avaliação neurológica, uma avaliação psicopedagógica, né, uma avaliação com a fono. A escola pode e deve fazer o encaminhamento quando ela percebe, né, essa dificuldade que não compete a ela, porque a escola é educação, né? Então, encaminhando para a área da saúde, né, encaminhando o que não compete a ela. Isso é uma outra coisa também, né, que a gente, quanto
nesse olhar psicopedagógico, aí, principalmente do institucional, aonde há muitas famílias, né, às vezes por falta de informação, acham que a escola tem que suprir tudo, né, tem que suprir a fono, tem que suprir a psicopedagoga, né, então a gente faz o encaminhamento, e eu digo muito para a equipe, quando a equipe ela justifica e tem conhecimento de causa desses encaminhamentos, o pai se sente seguro, né? Muitos falam assim, não adianta encaminhar, porque ele não vai levar. A gente não faz esse processo, a gente não pensa, eu digo, né, a gente, quanto psicopedagogo mesmo, eu digo que o verbo julgar não tem no nosso dicionário, né? Então, a gente faz, muitas famílias que não levam, né, para o encaminhamento, a gente não deixa de fazer o que compete, né, a gente no processo de aprendizagem, no nosso olhar psicopedagógico institucional dentro da escola, né, ou clínico, né, porque muitas vezes ele acha que está com psicopedagogo e não precisa levar para fono, ou está na fono e não precisa levar para o psicopedagogo, né, então não compete a gente vai fazer, né, o que está dentro do nosso alcance, dentro do nosso processo, né? E a questão da avaliação, que é uma discussão também muito grande, né, dentro do processo dessa avaliação. Do Fundamental 1, a gente tem aí, que eu falo, um olhar muito, né, mais amplo, não só quantitativo, mas qualitativo. O nosso olhar psicopedagógico, trazendo esse olhar, né, dessa singularidade desse sujeito de uma forma integral, a gente consegue mostrar que a gente não precisa de uma avaliação aonde ele vai sentar, fazer umas questões como prova, vai dar nota para ele, né? Então, a gente consegue mostrar para o professor, né? A gente consegue mostrar para ele que em muitos processos, até porque a avaliação é processual, né? A gente consegue trazer esse olhar do processo de aprendizagem, dessa avaliação, desse monitoramento do processo de aprendizagem desse sujeito. Então, eu digo que é um dos pontos mais difíceis que eu tenho, principalmente com os professores de ensino médio, gente, dessa avaliação processual, né? Dessa avaliação qualitativa, deles visualizarem esse sujeito qualitativamente, não quantitativamente apenas, né? E eu digo que muitas vezes, quando dou formação nesse processo de avaliação, eu digo que muitas vezes a minha impressão que eu tenho deles é que eles querem saber o que esse aluno não sabe, e não o que ele sabe. Né? Então, eu faço essa pergunta e devolvo para eles. Vocês querem saber o que ele sabe ou o que ele não sabe? Né? Então, a gente parte do princípio do que ele sabe. Então, esse olhar, né, muitas vezes, psicopedagógico, que a gente faz dos peguinhas nas provas, sabe? De colocar ali questões que ele vai precisar ter processos que não naquele momento, não é adequado, né? Mas que o professor muitas vezes quer esse empoderamento, assim, aí tá vendo? Não sabe, né? Então, é isso que eu falo, vocês querem saber o que eles aprenderam, né? O que eles adquiriram de conhecimento, para a partir daí vocês trabalharem as fragilidades e as potencialidades, ou vocês querem saber, não, ele não sabe isso, né? Então, é uma outra discussão que a gente tem e que a legislação traz para a gente também, que a avaliação ela é processual, né? E fica ali toda a comunidade, toda a equipe, né? Ela está, né? Tem a competência para dizer qual é o processo, né, melhor de avaliação. Não só essa avaliação formal, que a gente chama de teste, prova, né? Então, tem essa competência para esse olhar. E esse olhar qualitativo, né, que a gente traz como sujeito, muitas vezes a gente mostra alguns pontos que os professores, muitos, né, que são mais, falam assim, nossa, Cris, eu não conseguia ver isso, né? Eu não conseguia ter esse olhar, né? Então, a gente traz esse olhar
né, estruturada para o processo de aprender, esse olhar mais integral para o processo de aprendizagem, né? Então, eu digo para vocês, nesses anos de trabalho com inclusão, eu digo para eles mesmo, né? Os professores de ensino médio são os alunos mais difíceis, eles são muito resistentes, muitas vezes eles estão preocupados com a prova do Enem. Aqui em Brasília tem a prova de avaliação seriada da UNB, então eles fazem prova no primeiro ano, no segundo ano e no terceiro ano. Então, eles vão pontuando para formar os pontos, né, no terceiro ano, para poder ver se tem pontos para o curso. Então, eles estão preocupados com pais, preocupados com o Enem, né? Então, aqui também tem preparação para a escola militar, para o colégio militar, né? A gente tem aqui colégio militar da Polícia Militar, dos bombeiros, o colégio militar das Forças Armadas, então tem uma preparação, tem mãe que coloca menino em preparação desde o primeiro ano da alfabetização para ele poder fazer prova no quinto ano, né? Então, olhares mais, né, enrijecidos, né, para esse processo de aprendizagem. Então, eles trabalham realmente, ele não está sabendo fazer isso, a gente tem que treinar ele fazer isso, né? Não olha todo esse processo dessa construção desse sujeito. Então, por isso que eu digo que há respostas, muitas vezes baseadas na fundamentação da legislação, ajudam o nosso trabalho nesse processo de inclusão, e ajuda toda a equipe, né? Ajuda aí a família, muitas vezes, a responder, né, expectativas, dúvidas da família, né? Então, a gente precisa. E nessa organização, gente, eu preciso fazer o acesso, ele já tem. E eu acho que é o processo mais difícil da gente conseguir fazer a trajetória estruturada. Essa trajetória estruturada é onde a gente precisa conhecer essa singularidade desse aluno, né? Trazer isso para a equipe, um olhar psicopedagógico, trazer isso para a equipe, né? Estruturar isso para ele, porque senão esse trabalho dentro do processo, né, de adquirir conhecimento, dentro desse processo de aprendizagem dele, vira achismo, né? Se trabalha com achismo e não com a trajetória estruturada baseada, né, na singularidade, na identidade desse sujeito, né? E a partir daí eu tenho uma permanência dentro do processo de escolarização com qualidade, dentro desse olhar do processo de aprendizagem dele. E aí, logo, eu tenho níveis de complexidade, né, estruturados, onde eu vou desenvolvendo níveis de ensino elevado para ele. E logo eu vou estar trabalhando, né, aí diversos olhares dentro desse indivíduo. E assim a gente tem um processo de aprendizagem. Então, hoje, aí eu vejo muito acesso, aí tem esse aluno dentro da escola, né? Mas a dificuldade está conhecer esse aluno para trazer essa trajetória estruturada para ele. Então, essa trajetória, eu digo que é o quê desse processo de aprendizagem na inclusão, né? E a gente não pode fazer isso apenas, né, de uma forma pedagógica, essa trajetória estruturada, e esse olhar psicopedagógico ajuda muito, né, dentro desse contexto. E logo a gente tem uma permanência com qualidade, a gente diminui evasão, a gente diminui, né, vários processos, vários contextos de uma permanência sem qualidade dentro desse processo de aprendizagem. Então, crianças, muitas vezes, né, dentro de escola, vários anos, né, aonde não que ela não tem um processo de aprender, mas que muitas vezes subestimam ela devido a um laudo médico, devido a não conhecer ela como um todo, né, como sujeito integral, e não estruturam essa trajetória, né, com esse olhar dessa identidade própria e dessa singularidade. Então, é muito importante a gente ter isso, e isso vai, né, a partir, né, desse plano educacional individualizado. E aí, uma outra questão
muito grande é quem são os responsáveis da inclusão. E é um outro ponto que o psicopedagogo ajuda muito a equipe, né, de gestores, de coordenação, de orientação. Muitos professores não acham que são responsáveis em estruturar essa permanência, né? E eu digo que, né, a gente fala os atores, né? Todos os atores, eles são responsáveis, né? O professor, a família, a equipe multidisciplinar, porque tem escolas, né, com psicólogo escolar, psicopedagoga, os gestores, né, envolvidos, eles precisam de conhecimento. Então, a gente tenta, dentro de um processo de estruturação, formação para gestores também, porque muitas vezes vem um pensamento empresarial, então, muitas vezes, uma resistência de alguns processos e que a gente pode apresentar para eles benefícios, né, dentro desse olhar que eles precisam ter. Então, isso dentro desses atores, todos são. Eu não tenho como, eu falo para os professores, né, eu não tenho como psicopedagoga entender qual vai ser o planejamento pedagógico de geografia do aluno. Eu não posso fazer esse plano educacional. Isso é de competência, né, do profissional que entende da disciplina, que é o professor, né? Então, eu posso ajudá-lo numa estruturação, né, de estratégia, de olhar, então, de busca de trabalho em equipe, isso sim, né? Mas o professor, mas eu tenho que fazer, né, 10 coisas, né? Ainda tem, mas hoje já diminuiu bastante, né? E aí a gente, com a fundamentação legal, a gente consegue também, às vezes, a gente na conversa e tudo, mas em alguns momentos a gente precisa mostrar para ele. E aconteceu, né, não em Brasília, mas num outro estado, em que o juiz, né, suspendeu a audiência porque a professora não estava presente. E ele queria saber o que a professora fez durante o ano para aquele aluno. Então, né, porque senão fica só a questão da escola, né, do psicopedagogo, do psicólogo escolar, do coordenador, do orientador responder, né? Mas o fazer pedagógico é do professor, né? Então, o nosso papel de conscientizar, sensibilizar, mostrar, nosso também faz muita diferença, né? E aí tem a estruturação, isso é uma estruturação que eu, durante esse processo, fiz, né? Aqui está em resumo, né? Tem todo, para cada ponto desse, tem vários subpontos que a gente trabalha. Então, eu, como psicopedagoga, eu faço, né, quando tem toda essa análise de documentos, laudos, relatórios, entrevista com a família, observação e orientação, pela orientação e pelo especialista, então eu trabalho junto, eu chamo esse especialista também para a escola, né? A gente tem, eu dei o nome de inventário de habilidades para mim, né? Mas as escolas, elas nomeiam, então a gente tem todo um olhar individualizado para cada aluno dentro das habilidades funcionais, psicomotoras, socioafetivas, né? Então, a avaliação pedagógica do processo de aprendizagem. Então, vem uma organização pedagógica. Então, o PEI, o PDI, ele não pode ser apenas um formulário preenchido colocado na pasta do aluno. Ele tem que ser funcional. E para ele ser funcional, a gente precisa fazer essa estruturação. Porque senão é colocado ali os objetivos, guarda, né? E aí fica aquela insegurança do fazer, né? E a gente estruturando, trazendo esse olhar para a equipe, para os professores, junto com a coordenação e a orientação, traz bastante. E a partir daí, essa estruturação. E aí, sim, uma trajetória estruturada, né, de prática funcional, né, aonde a gente tem essa funcionalidade, aonde a gente tem esse olhar, aonde realmente esse caminhar da aprendizagem dele está estruturado dentro da singularidade, da especificidade dele. Por quê, gente? Eu digo, né,
mentes diferentes, né? A gente trabalhar com isso, e é uma das coisas que também eu falo muito dentro das escolas, com o olhar, né? Que a forma e as atividades, né? Eu faço essa pergunta, são iguais para todos com os mesmos laudos? Então, por exemplo, todos que têm um laudo do transtorno do espectro autista, eu vou usar a mesma estratégia? Né? Porque muita gente fala assim, Cris, você consegue dar uma formação para como adaptar para alunos autistas? Né? Então, não é, eu não vou adaptar para o autismo, eu vou adaptar para o João, para a Maria, para o Pedro, né? Dentro da singularidade, das características dele. Eu vou dar apoio a esse processo. Então, não tem uma forma, as pessoas procuram bula, as pessoas procuram receita para o processo de inclusão. E a gente, quanto psicopedagogo, traz e quebra um pouco esse paradigma dessa receita, né? Então, não existe essa receita. Então, para todos os alunos de síndrome de Down, eu uso isso, né? Porque a gente tem, né, níveis cognitivos, motores diferentes, de linguagem, né, de funções executivas. Então, não trabalhamos com o laudo. O laudo vai trazer ali um CID, o Código Internacional de Doenças, ou de um relato, uma avaliação psicopedagógica, neuropsicológica, que vai, né, e que tem que ajudar a gente a desenvolver estratégias e ajudar o professor, informando o professor para a estratégia do processo da estrutura dele. Mas eu não trabalho formatando. Então, para todo síndrome de Down, a gente usa fonte tal, a gente usa estratégias de textos mais curtos, né? Tem umas estratégias assim padronizadas, né? Tempo de prova estendido, texto curto, perguntas diretas, objetivas. Não. A gente está subestimando muitos nesse processo, né? Então, a gente não faz. E aí, o plano educacional individualizado, que não é um formulário, né? Que eu vou preencher ali, porque muita gente fala assim, Cris, você tem um modelo de PEI? Né? Eles pedem modelo, aí nos grupos de WhatsApp o pessoal, né, pergunta, vocês têm modelo de PEI? Né? As informações do que precisam estar contidas, né? Muitos estados, municípios fizeram resoluções baseadas na LBI, aonde eles estruturam informações que foram tiradas da LBI que tem que estar, né, que tem que conter nesse PEI. Então, eu tenho um modelo de informações que precisam e são necessárias para estar dentro desse PEI. Mas a forma estética, a organização, isso vai de instituição para instituição. O que a gente tem que saber é as informações que precisam estar ali, né, para esse documento que hoje é exigido por lei. Então, todos os alunos, né, que são feitos processos, estratégias diferentes, né, do que está programado para o ano cursado, ele precisa estar estruturado, individualizado. Então, o plano... Cris, uma outra pergunta, eu só tenho que fazer PEI para quem tem laudo? Não necessariamente. Eu posso fazer, né? E ainda tem uma questão, tem alunos que, né, estão dentro de um processo de inclusão, alunos muitas vezes hospitalizados, que fizeram cirurgia, né, que precisam desse olhar diferenciado, então é feito um PEI para ele. Então, esse olhar desse PEI, né, ela é de prática, né, prática para funcionar o processo de inclusão. Só para colocar na pasta do aluno e botar no armário, não funciona, não funciona. E eu digo para vocês, assim, muitas vezes que a gente muitas vezes quando a gente chega na escola, vai fazendo a estruturação, mexe, tem esses olhares entre sala, né, traz o aluno e vai mexendo, né? E muitas vezes no início há uma resistência, mas depois eles vão vendo que vai funcionando, que o nosso olhar está ali agregando, né, que está beneficiando aquele sujeito.
e aí a gente consegue muitas mudanças. E vou dizer para vocês, né? É muito prazeroso, né? Eu vou dizer para vocês, é uma demanda grande, mas é muito prazeroso a gente ver o desenvolvimento desses alunos quando o processo inclusivo é feito e estruturado de qualidade, né? Então, são muitas demandas, realmente, né? Então, a gente precisa olhar, e eu digo hoje, dentro de uma equipe, um psicopedagogo, dentro de uma equipe escolar, um psicopedagogo institucional, não puxando sardinha para o nosso lado, mas a gente é muito especial dentro da escola. A gente faz muita diferença dentro da escola, né? E esse olhar que a gente tem dentro do consultório, quando a gente faz a visita à escola também, porque muitas vezes a escola está esperando a sua visita para orientação. Eles estão, nossa, eu estava tão ansioso para você vir, para poder você ajudar a gente, né? Porque às vezes não tem essa trajetória estruturada, então eles ficam muito perdidos, né? Todo mundo faz tudo e não faz nada, né? Então esse processo de aprendizagem fica bem desorganizado. E aqui algumas são as informações, né? Tem aí vários desmembramentos em cada item, né? Mas são pontos importantes que precisam ter no PEI, né? Toda a história de vida do aluno, laudos médicos especialistas, avaliação das habilidades, avaliação pedagógica, planejamento pedagógico, avaliação do monitoramento, a gente ensina o professor a monitorar, saber organizar, porque senão o relatório dele fica só das 2 últimas semanas, que é o que ele lembra, então não vem do monitoramento de uma trajetória, né? As adaptações, estratégias, recursos, né? E o termo de ciência dos pais ou responsáveis, que precisa ter dentro do PEI, né? Então, é uma estrutura, né, de pontos que precisam conter dentro de um PEI. Tem muitas escolas hoje que não sabem nem como estruturar, né? Eles pegam o modelo, fazem e não sabem qual o objetivo, qual o porquê, né? Mesmo de informação, né? E aí que a gente fala, né? A gente ter o acesso, você integrou ele ali, né? Você colocou ele dentro, né, da instituição escola, mas eu preciso incluir ele nos processos, e para isso, né, que a gente fala e que a gente traz, de igualdade e equidade. Eu preciso dar estratégias, eu preciso dar, né, que a gente chama no dia a dia da munição, da estratégia, da recurso, para que essa equidade aconteça, para que ele tenha esse acesso ao processo de aprendizagem. Então, que o olhar psicopedagógico auxilia muito nesse processo de equidade, porque não adianta eu dar acesso igual para todos, dar igualdade, mas não dá a estratégia, os recursos, a estrutura, né, a sistematização para o processo de aprendizagem, né, como todos. Então, é um olhar, né, que hoje a gente precisa. Muita gente acha que inclusão é sonho, e eu vou dizer para vocês que não é, porque eu vivo isso todo dia, né? A Sonia está aqui, Karenino também, que me conhece, sabe que eu vivo isso todo dia. Eu vivi como mãe, né? Vivo como mãe 24 anos e vivo hoje como profissional. Então, é possível sim, né? É uma demanda que, quando a gente estrutura e que a gente mergulha nos estudos, que a gente vê esse sujeito, vai estudar, faz estudo desse caso, né? O que você pode fazer dentro desse seu olhar psicopedagógico, dentro da instituição, dentro de toda a equipe, né? Fazer essa estruturação, isso traz para a gente, assim, e a gente respira fundo, assim, com tanta leveza desse fazer psicopedagógico dentro da inclusão, né? E a gente traz muitos, né? E aí eu volto a fazer essa reflexão desse olhar psicopedagógico para a inclusão. E eu digo que a demanda, a dúvida, a fragilidade desse processo
ele infelizmente ainda é muito grande, né? E que precisa desse nosso olhar para ajudar essas crianças que estão dentro da escola, mas sem uma trajetória estruturada, sem um olhar desse processo de aprendizagem desse sujeito de uma forma integral que a gente tem e visualiza, né, desse sujeito. Então, é muito prazeroso quando a gente vê um aluno de 5º, 6º ano, disléxico, com um processo de alfabetização, ele passou tanto tempo sem uma estruturação, sem uma trajetória estruturada, aonde ele consegue gostar de ir para a escola, né, que a sala de aula tem significado para ele. Estou falando porque foi uma experiência minha de hoje, e aonde ele fala assim, agora eu aprendo, agora eu consigo ter amigos, agora eu consigo me sentir feliz dentro da escola, com as palavras dele, lógico, né? Mas, e que isso a gente fez parte dessa trajetória, dessa caminhada, né? E eu digo que faz muita diferença como mãe também, né? Foi bem difícil os professores de ensino fundamental 2 a 10 anos, né? Perceber a importância do olhar deles dentro da sala de aula com meu filho, né? Com altas habilidades, então com um relatório de altas habilidades, por que ele não faz tudo, né? A falta de informação, muitas vezes. Então, e a resistência, muitas vezes, de não fazer, né? Que também prejudica. Então, né, tem esse processo. E que a gente, com o nosso olhar diferenciado, faz toda a diferença nessa estruturação. Né? Ô, Cris? Sim. Só uma perguntinha. Os portadores de altas habilidades estão incluídos, né, nesse público aí, né? Sim. A legislação traz, né? Altas habilidades e superdotação. Então, está incluso, sim. Né? E aí, eu queria agradecer essa oportunidade, queria deixar aberto aí, acho que tem perguntas que eu vi chegando aqui no chat, umas perguntas, e agora a gente vai aí para a gente poder conversar um pouquinho, né? Também, deixa eu tirar aqui para a gente conversar. Eu tenho cuidado porque assim, eu gosto muito de trazer isso para o olhar psicopedagógico, é um ponto que eu gosto muito para a gente poder agregar, ter uma rede aí de psicopedagogos trabalhando nesse processo. Olha, Cris, foi tão bacana a sua fala, eu não consegui nem te interromper e nem te falar que a gente está 1h30, né, conversando, e a gente ficaria, né? Eu estou preocupada aqui com o Zoom, né? Porque eu falo daqui a pouco o Zoom desliga, mas que coisa boa. Porque a gente tem, sim, algumas perguntas aqui, não sei se você conseguiu acompanhar aí. Não vi. Boa noite. Nós temos aqui alguma menina que perguntou sobre a política nacional de 2020 não foi suspensa? Agora está suspensa, ainda está em algumas análises, algumas discussões, né? Na época, eu até fiz uma live com uma amiga, ela foi presidente aqui do DF também, na sessão, no triênio passado, e a gente trouxe, tem muitas discussões ainda que ainda estão dentro do processo aí dessa política nacional. E uma discussão aí que algumas coisas são pertinentes, né, bem pertinente, alguns olhares aí que aí parte para discussões aí bem maiores, mas tá suspensa ainda. Viu? A Valéria disse que informação. não conseguiu ouvir bem se a respeito de poder ou não ser reprovado, né? Pode, não tem legislação nenhuma que diga que alunos com deficiência não podem ser reprovados. O que pode haver, né, é a questão do que foi feito por esse aluno, né, dentro de um processo de aprendizagem, para ele não ser promovido, né? Qual o olhar
que a equipe tem de não promover. Por quê? Né? Então, já aconteceu de famílias solicitar novo conselho de classe, né? Especialista também, pedir para participar, para entender o olhar, pedir reunião, pedir, né, um novo olhar, mas não tem nada que diga que o aluno não. Agora tem o que você precisa fazer, né? Então, o olhar é esse. Tá. O Cris, você falou também sobre uma nota técnica. Você sabe dizer? Sim, a nota técnica do MEC, né? Eu posso fazer o seguinte, eu posso te encaminhar, eu não sei se você tem aí o contato do pessoal, eu posso te encaminhar, né? Algumas legislações, eu tenho a LBI dentro da inclusão, que eu fiz toda uma marcação, né, de pontos importantes para o nosso olhar, eu posso te encaminhar e você encaminhar para elas. Nós temos, né? A nota técnica... no meio das pessoas que fizeram a inscrição. Ótima, nota técnica do MEC, né, de 2014, que diz que não há necessidade de laudo para fazer o processo de inclusão. Cláudia. Vai lá, então, e aí, o que acontece, menina? A gente tanto ano, tanta número de lei, né? Que o número de lei é tudo, e a gente vai. Eu digo que eu não tenho mais chip para guardar, né? A gente vai fazendo a consulta, vai deixando, porque senão é muita resolução, muita coisa. Sim. Raquel, o que queria falar? Eu queria falar primeiro, parabenizar pelo evento e pela partilha. Né? Para mim, foi de grande valia, são coisas que a gente vivencia dentro da escola. E ao ouvi-la, me deu um grande desejo de trabalhar dentro da instituição somente por esses alunos que sofrem. Yes. Eu luto por esse processo dentro de uma escola que é muito qualitativa, uma escola que hoje tem como objetivo, né, colocar alunos nas melhores universidades, competir no mercado classificatório, né, o que é muito bacana e os resultados são muito positivos. Mas eu não posso me deixar de compadecer por estes que não fazem parte deste grupo. Então, assim, no meu trabalho como supervisora pedagógica do ensino fundamental anos finais, o meu desejo é ver essa singularidade dentro de cada sala de aula. Então, esse trabalho, eu confesso para você que ao ouvi-la com tanta propriedade, né, falando de coisas que são da vivência da escola, me trouxe um grande desejo de ainda mais trabalhar por essa singularidade e entendendo, né, a caminhada de todos, entendendo essa especificidade de cada um. E eu sempre tenho comigo também que aquilo que você faz por um aluno que precisa de uma atenção especial ou que tem uma necessidade especial, seja ela por superdotação ou não, serve para todos. Todos. E essa dificuldade que você mencionou aí, quando a gente trabalha com professores que já estão há muito tempo dentro do trabalho, dentro da sala de aula, e são professores com grande competência no que diz respeito ao conhecimento, a dificuldade de entender essa singularidade. Até porque nós estamos aí com material didático em mãos, né? E você tem um cumprimento de datas, de prazos. Inclusive, quando eu fiz a psicopedagogia, o meu trabalho foi desenvolvido em cima disso, nessa dualidade que é vivida dentro da sala de aula, dentro da escola, em especial das escolas classificatórias, que são muitas outras, né? Então, eu queria te parabenizar, dizer que todas as informações que foram compartilhadas aqui foram de grande valia para todos nós que estamos presentes, eu tenho certeza, mas especialmente para mim. Então, eu queria agradecer por ter participado. Esses slides, é claro, serão compartilhados e guardados com muito carinho
Eu agradeço a você, desejo que o seu trabalho seja muito profícuo, né? Há muito o que se fazer, nós como psicopedagogos dentro da instituição, no meu caso, né, não exercendo a psicopedagogia de fato, mas com esse olhar, com esse saber psicopedagógico, olhando por essa singularidade, abraçando, querendo fazer educação dentro desse espaço. Então, eu te agradeço muito, agradeço a Cláudia, ao núcleo de promover esses eventos para nos fazer melhores dentro da instituição. Muito obrigada. Eu que agradeço. E eu falo muito, Raquel, assim, com o olhar como mãe, né, que muitas vezes eu passei, desse julgar, muitas vezes, fala assim, nossa, meu filho só foi alfabetizado aos 9 anos, né? Porque ele achava que, como ele já pensava, muitas vezes ele não precisava escrever. Então, foi um processo bem difícil, só falou aos 9, né? E uma professora falou assim, eu acho que ele nunca vai ser alfabetizado, né? Esse subestimar, esse julgar, e as pessoas que acreditam nessa singularidade, nessas competências e habilidades individuais, mesmo com o trabalho, né, que a gente sabe dessas escolas quantitativas, né, e classificatórias, mas o fazer, né, nosso é muito importante. E hoje ele tem 24 anos, mora 5 anos fora do país, né, e teve uma vida acadêmica fora do país fantástica, né? Então, porque alguém acreditou nele. Alguém acreditou. Então, é isso que eu falo. E a gente precisa fazer, sabe? E uma coisa que me trouxe aqui a reflexão também, eu não quero tomar muito tempo, a gente poderia conversar a noite inteira, me trouxe a reflexão, a formação dos profissionais, isso é uma coisa que vem me preocupando nos últimos anos, a formação do profissional pedagogo. Sim. Então, essa formação que a gente tem na psicopedagogia, porque a gente buscou, né? E hoje eu vejo que há ainda esse processo de preparo do formador que está incompleto. Está incompleto. Então, eu luto também por isso. Dos professores de área também, sabe, Raquel? Por exemplo, você pega um currículo, por exemplo, de uma formação em matemática, né? Às vezes eles têm um semestre, mal, ali, psicologia da educação, umas coisas assim que ele não sabe. Eu digo que ele não sabe o que é inclusão, ele não sabe se é de comer ou de passar no cabelo. Exatamente. Foi muito bom, muito obrigada. Obrigada, gente. É também um assunto que eu gosto muito. Então, a gente vai ficando aqui. Falei com a Claudinha, eu falei, olha, você me cutuca, senão eu fico falando. Mas é muito bom, né? Nossa, Cris, encantada. Nossa, sim, sem palavras para agradecer. Eu tenho a impressão que se nós abríssemos para perguntas aí, nós teríamos muito mais. A gente tem uns minutinhos, eu estou controlando o Zoom aqui para ele, né, não dar o tempo. Será que mais alguém gostaria de fazer uma pergunta para a gente já encerrando? E qualquer coisa depois, gente, estou à disposição, viu? Qualquer coisa aí, quem depois quiser. A Valéria está convidando a gente para fazer uma foto, verdade. Vamos. A Valéria vai printar aí, pronto, aí, ó, Soninha, ela te salvou, Soninha. Eu agora consegui fazer a foto. Agora eu não ia conseguir. Vamos lá, 1, 2 e já! Vamos revelar para ver. Ok. Revelar para ver. Vamos postar nas nossas redes sociais. Ô, Cris, então, em nome do Núcleo, eu quero agradecer você, a sua disponibilidade, o seu conhecimento, né? Esse momento tão rico para nós. Eu dizer, assim, de coração, que foi uma das noites, assim, não vou dizer que foi a melhor, mas foi uma das melhores noites que nós tivemos de partilha de conteúdo. Fico muito grata, né? Eu que agradeço. O Núcleo está à disposição.
para o que você precisar. E desejo boa sorte aí para o Distrito Federal, né? Para a sessão. E aqui é parceria, gente. Dia 14 ela está aqui no DF. Olha que falando pra responsabilidade, hein, gente? Depois dessa fala, olha a minha responsabilidade. Vai falar sobre os jogos, dia 14. Mas amanhã eu estou lançando o post, aí vocês podem seguir lá na rede abpp.df e ela também vai compartilhar. Então, ela dia 14 está com a gente aqui no DF. Tudo bem, vamos lá, né? Vai ser fácil, não vão com toda essa expectativa não, viu, gente? Menos... Nada. Uma boa noite, então, a todos. Vanessinha, agora que eu vi você! Você estava... Olá! Maravilhoso, viu? Amei. Muito obrigada, então, né? Um beijo. Beijo, gente. Beijo, Com obrigada. Deus. Tchau. Obrigada. Boa noite. A todos vocês. Boa noite. Boa noite.